Em 7 de julho de 1897, nascia em Serra Talhada, sertão pernambucano, um menino que viria a se chamar Virgulino Ferreira da Silva, ou como é mais conhecido, Lampião. Odiado por uns e amado por outros, o Rei do Cangaço, como também era chamado, era colocado como um herói pelos pobres e julgado como ladrão sanguinário pelos ricos. E hoje eu te convido a conhecer a história do Rei do Cangaço. Esse pedido foi muito feito por vocês aqui do canal e é claro que sempre eu estou atendendo às suas solicitações aqui no canal. Então já deixa esse like aí porque foi um pedido de vocês para que a gente possa fortalecer ainda mais esse vídeo, beleza? De acordo com os dados da Fundação Joaquim Nabuco, Lampião, apesar de ter nascido no dia 7 de julho de 1897, só foi registrado aí em 7 de agosto de 1900, tendo como genitores o pai José Ferreira da Silva e a mãe Maria Celena da Purificação. Lampião foi o segundo dos 8 filhos do casal. Mesmo sendo um garoto muito inteligente, Virgulino deixa a escola para trabalhar na roça e assim ajudar a família. O cabra era muito festeiro, dançava, tocava sanfona e ainda fazia muitos versos. Além disso, já era um bom atirador, pois sempre teve interesse nas histórias que ouvira sobre os cangaceiros, entre eles Antônio Silvino. Aos 19 anos, entrou para o cangaço, mas para quem acredita que a história deste homem se resume a esse estilo de vida, está muito enganado. Pouco tempo depois, ele recebeu aí do padre Cícero Romão Batista o título de capitão do batalhão patriótico do deputado Floro Bartolomeu. A aliança se rompe quando Lampião é enviado para combater a coluna Prestes. Após partir em missão, Virgulino desvia o caminho e deixa de cumprir com suas obrigações de oficial. E com isso, volta a exercer a função de líder do cangaço. A raiva dos policiais e dos grandes proprietários de terra aumenta quando o pai, José Ferreira, é assassinado. Esse fato revirou a cabeça não só de Lampião, mas também de seus outros irmãos, como o Antônio Ferreira, que também aderiu ao cangaço. No mesmo ano de 1920, Virgulino Ferreira entrou para o grupo de outro cangaceiro célebre, Sebastião Pereira e Silva, o Senhor Pereira. Segundo alguns autores, quem o apelidou de Lampião foi o Senhor Pereira. Como tudo na biografia do pernambucano é controverso o motivo do codinome, há quem diga que o batismo se deveu ao fato de ele manejar o rifle com tanta rapidez e destreza que os tiros sucessivos iluminavam a noite. O olho direito, cego por decorrência de um glaucoma agravado por um acidente com um espinho de caatinga, não lhe prejudicou a pontaria. O cabra era muito bom de tiro, galera. Era um tiro e uma morte praticamente, porque ele não errava tiros praticamente. Toda a munição na mão dele era muito valiosa. Outros acreditam na versão atribuída a Senhor Pereira, segundo o qual Virgulino teria usado o clarão de um disparo para encontrar um cigarro que um colega havia deixado cair no chão. Aí ele deu aquele tiro lá na escuridão só para clarear e ele achar o cigarro, vê só. Então já era. E aí, vocês acham que foi a primeira versão ou a segunda versão do cigarro? Diz aqui para mim nos comentários. Tudo bem. Lampião sempre afirmou que entrou na vida de cangaceiro para vingar o assassinato do pai, José Ferreira, condutor de animais de carga e pequeno fazendeiro em Serra Talhada, Pernambuco. O pai dele foi morto em 1920 pelo sargento de polícia José Lucena, após uma série de hostilidades entre a família Ferreira e o vizinho José Saturnino. Além deles, o bando era formado por homens de todos os biotipos e idades. Um dos mais novos, por exemplo, tinha 11 anos de idade, enquanto o mais velho tinha 71 anos de idade. Para você ver essa diversidade aí de idades dentro do bando. O grupo formado por Lampião possuía um armamento forte e algumas das armas e munições foram adquiridas no período em que o líder foi militar. Outras foram conseguidas em segredo que não era revelado nem para os próprios cangaceiros. O bando não perdia a oportunidade de queimar as plantações e matar os animais de algum fazendeiro rico e perverso. Sempre que eles estavam de passagem, eles faziam aí esses procedimentos. Em povoados, os homens roubavam os comerciantes, destruíam as casas, pegavam as mulheres e também matavam algumas pessoas.
Com essas características, era impossível ficar em um só lugar por muito tempo, pois eles eram odiados por muita gente que desejavam as suas mortes. Inclusive, eles faziam do assassinato um ritual macabro. O longo punhal, de até 80 centímetros de comprimento, era muito afiado, e com um golpe certeiro na base da clavícula, a popular saboneteira. Para quem não sabe onde fica a saboneteira, fica bem aqui, ó, nessa região aqui, ó, porque quando fica juntando água, sabe, quando a pessoa está muito magra, etc. Além do medo, os cangaceiros exerciam fascínio entre os sertanejos. Entrar para o cangaço representava para um jovem da Caatinga a ascensão social. Significava o ingresso em uma comunidade de homens que se gabavam de sua audácia e coragem. Indivíduos que trocavam a modorra da vida camponesa por um cotidiano repleto de aventuras e perigos. Em contrapartida, Virgulino distribuía a riqueza que saqueava com os mais necessitados. Promovia festas para a equipe com muita fartura de comida e pagava bebidas para as pessoas em bares. Por essas razões, também foi muito idolatrado por algumas pessoas. Em suas andadas, o rei do cangaço conheceu Maria Déia, filha de um fazendeiro e mulher de um comerciante, mas que mantinha uma paixão quase platônica pelo líder do bando, apesar de nunca ter o visto. Ela só imaginava como Lampião era e mesmo assim já era apaixonada pelo cara. O primeiro encontro entre os dois foi em 1929 e aconteceu em Malhada de Caiçara, na Bahia. E esse encontro aconteceu na casa dos pais de Maria, então com 17 anos e sobrinha de um coiteiro de Virgulino. Para quem não sabe o que é coiteiro, eu vou explicar para vocês. Coiteiro era um nome dado às pessoas que acolhiam e protegiam os cangaceiros em suas casas. E isso acontecia muito no Nordeste. Quando eles estavam fugindo de alguma perseguição, entravam em casas de coiteiros e aí eles se escondiam. Em troca disso, os cangaceiros ofereciam aí proteção para esses coiteiros, então eles eram muito protegidos aí pelo cangaço. Voltando então à história de Maria Bonita e Lampião, no ano seguinte a moça largou a família e aderiu ao cangaço para viver ao lado do homem amado. Quando soube da notícia, o velho mestre de Lampião, Sr. Pereira, estranhou. Ele nunca permitiria a presença de mulheres no bando. Ele imaginava que elas só trariam a discórdia e o ciúme entre seus cabras. Mas, depois da chegada de Maria Bonita, em 1930, muitos outros cangaceiros seguiram o exemplo do chefe. E você acha que existia alguma exploração dentro do bando em relação às mulheres? É claro que não. Isso porque mulher cangaceira não cozinhava, não lavava roupa e como ninguém no cangaço possuía casa, elas também não tinham outras obrigações domésticas. No acampamento, cozinhar e lavar era tarefa reservada aos homens. Elas também só faziam amor, não faziam a guerra. E em exceção aí de Sila, mulher do cangaceiro Zé Sereno, que não participavam dos combates, e com Maria Bonita não foi diferente. O papel que lhes cabia era de fazer companhia aos seus homens. Os filhos que iam nascendo eram entregues para serem criados por coiteiros. Lampião e Maria Bonita tiveram inclusive uma filha que se chamou Expedita, nascida em 1932. Entre os casais, a infidelidade era punida dentro da noção de honra da Caatinga. O cangaceiro Zé Baiano matou a mulher Lídia a golpes de cacete quando descobriu que ela o traíra com o colega Bem-TV. Outro companheiro do bando, Moita Brava, pegou a companheira Lili em amores com o cabra Pocorante e assassinou com 6 tiros a queima-roupa. A chegada das mulheres coincidiu também com o período de decadência do cangaço. O cangaço não tinha um líder de destaque desde 1914, quando Antônio Silvino foi preso após um combate com a polícia. Só a partir de 1922, após assumir o bando de Sr. Pereira, Virgulino se tornaria o líder máximo dos cangaceiros. Exímio estrategista, Lampião distinguiu-se pela valentia nas pelejas com a polícia, como em, por exemplo, 1927, em Riacho de Sangue, durante um embate com os homens liderados pelo major cearense Moisés Figueiredo, os 50 homens de Lampião foram cercados por 400 policiais. A bala comia no centro e a vitória da polícia já era praticamente certa, galera. De repente, Lampião teve aí uma grande estratégia. Ele falou para a galera ficar calada, né? A galera do cangaço ficar calada
e também cessar o fogo. Então a polícia estranhou aquilo, foi chegando um pouco mais perto e de repente apareceram os cabras aí metendo chumbo grosso aí nos soldados que, claro, partiram em retirada. O maluco é brabo. A capacidade de despistar os perseguidores lhe valeu a fama de possuir poderes sobrenaturais, após escapar de inúmeras emboscadas e de ter o corpo fechado. No mesmo mês da tocaia de Riacho de Sangue, Lampião e seu bando caíram em uma nova emboscada. Um traidor ofereceu-lhes um jantar envenenado numa casa cercada por policiais. Quando os primeiros cangaceiros começaram a passar mal, Virgulino se deu conta da tramóia e tentou fugir, mas viu-se acuado por um incêndio proposital na mata. O que era para ser uma arapuca terminou por salvar a pele dos cangaceiros, que desapareceram na fumaça como se fosse um encanto. Então já era. Porém, o maior trunfo de Lampião foi o de cultivar uma grande rede de coiteiros, e isso, é claro, garantiu a longevidade de sua carreira e a extensão de seu domínio. A atuação do seu bando estendeu-se por Alagoas, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em 1926, em tom de zombaria e desafio, ele chegou a enviar uma carta ao governador de Pernambuco, Júlio de Melo, propondo a divisão do estado em duas partes. Júlio de Melo ficaria com uma parte e também Lampião ficaria com outra parte, porque ele se autoproclamou aí governador do sertão. Vê só que cara ousado, irmão, na moral. Meu Deus. Mesmo tendo sido alvo de vários tiros, Virgulino nunca utilizou os serviços médicos para se curar desses ferimentos. Porém, em um dos ataques ao bando, Maria Bonita foi atingida e perdeu muito sangue. Por isso, o companheiro cancelou a batalha e procurou socorro na cidade para a amada, que acabou sobrevivendo. Desde que passou a ter Maria Bonita ao seu lado, Lampião alterou a vida de eterno nômade por momentos cada vez mais alongados de repouso, especialmente em Sergipe. A influência de Maria Bonita sobre o cangaceiro era visível, e foi em um desses momentos de pausa no sertão sergipano que o rei do cangaço acabou sendo surpreendido e morto na Grota do Angico em 1938, depois da batalha contra as tropas do tenente José Bezerra. Na madrugada do dia 28 de julho de 1938, a volante de militares atacou o grupo de Lampião, pegando todos desprevenidos na fazenda Angicos, no sertão de Sergipe. O rei do cangaço foi um dos primeiros a morrer. Ao todo, 11 cangaceiros, incluindo Maria Bonita, foram mortos de imediato. Os outros homens, mesmo feridos, conseguiram fugir. Entusiasmados com a vitória, os policiais roubaram as joias e o dinheiro que o bando tinha e arrancaram suas cabeças. Esse foi o fim do grande rei do cangaço, que apesar do jeito violento de viver, ajudou muitas pessoas a passarem pela pobreza no Nordeste do Brasil. Lugar esse onde a pobreza era muito atenuada pelos grandes detentores de terra. Lampião e seu bando morreram, mas seu instinto de sobrevivente é perpetuado no sertão brasileiro. E aí, galera, diante de todas essas informações passadas neste vídeo, você acha que Lampião foi um bandido do mal, né? Ou você acha que ele foi um herói do sertão? Eu vou deixar essa resposta com vocês, para vocês deixarem aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Telegram, no Facebook, não sei. Onde você quiser, compartilhe aí com a rapaziada. E não esquece de deixar o like, pois eu estou sempre trazendo conteúdos assim para você aqui que é curioso e para você que é curiosa aqui do canal, beleza? Eu separei mais 2 vídeos incríveis que vão aparecer no final deste vídeo para que você passe mais um tempo aqui comigo aprendendo um pouco mais sobre a nossa cultura, beleza? Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui!